Meus queridos irmãos, nessa oportunidade eu gostaria de deixar para vocês uma reflexão bíblica subordinado ao tema Conselhos de Paulo aos Colossenses. Os conselhos de Paulo aos Colossenses. Para tanto, eu quero deixar um versículo da Bíblia para a nossa meditação. Aqui no livro de Colossenses, no capítulo de número 3, e no verso de número 1, Paulo disse assim: buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Perceba, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta aos irmãos de Colossos, neste capítulo de número 3, Paulo vem exortando a igreja e Paulo vem aconselhando a igreja de Colosso. E Paulo, nas suas recomendações, ele traz aqui algumas instruções, alguns conselhos que é muito importante e foi importante para aquela igreja. O primeiro conselho do apóstolo Paulo aos irmãos de Colosso foi: buscai as coisas que são de cima, não as que são de baixo. Então perceba que Paulo está dizendo para os irmãos da igreja de Colossenses para eles buscar as coisas que são de cima. Né? Tanto que a Bíblia fala em Mateus capítulo 6 e no verso de número 3, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então este é o primeiro conselho de Paulo para a igreja de Colossenses: buscai as coisas que são de cima. Mas no capítulo 3 e no versículo 2 dessa carta de Paulo aos Colossenses, Paulo também falou assim: pensai nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Por quê? Porque tudo que é da terra é perecível, tudo que é da terra é passageiro. Então Paulo está aconselhando aquela igreja. Primeiro, vocês têm que buscar as coisas de cima. E segundo, vocês têm que pensar nas coisas do alto. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia fala que tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é proveitoso, pensai. E Jeremias, no capítulo de número 3 e o verso de número 21 do livro de Lamentações, Jeremias vai dizer assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, nós precisamos pensar nas coisas que são de cima. Qual é o terceiro conselho de Paulo, ou a terceira recomendação de Paulo para aquela igreja? No versículo 5 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, Paulo diz assim: mortificai os vossos membros sobre a terra. Pastor, o que é mortificar? Mortificar é renunciar. Então, nós precisamos renunciar à vontade da nossa carne, que é perversa. Precisamos mortificar os membros do nosso corpo. E o que é isso? É renunciar. Por isso que Jesus, escrevendo lá em Mateus capítulo 16, o verso 24, Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Oh glória! Qual é a quarta recomendação de Paulo àquela igreja? Está no versículo 8. Paulo disse assim: despojai-vos também de tudo, da cólera, da ira, da raiva, da maledicência. Então Paulo está aconselhando aquela igreja: vocês precisam despojai-vos, despojar. Despojar significa tirar. Despojar significa despir. Despojar significa largar tudo, abandonar. Ei, você precisa abandonar o velho homem.
a velha mulher que está gritando dentro de você. Mas Paulo disse assim, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo passou. Quem está em Cristo é nova criatura. Então você precisa se despojar, largar, abandonar o velho homem, a velha mulher, porque quem está em Cristo é nova criatura. O quinto conselho e penúltimo do apóstolo Paulo àquela igreja de Colossos está no versículo 12. Paulo disse assim: revesti-vos como eleitos de Deus. Oh glória! O que é revestir? É se vestir de uma armadura celestial. Né? Tanto que em Efésios capítulo 6, verso 10, Paulo também disse assim: revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. E o último conselho de Paulo àquela igreja está no versículo 13 dessa carta aos Colossenses, quando Paulo disse: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Você precisa suportar as fraquezas do seu irmão, porque a Bíblia fala que aquele que é forte, que pensa que é forte, deve suportar as fraquezas de quem é fraco. E Paulo disse: e além de suportar-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Pedro falou: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Jesus Cristo falou: 70 vezes 7, Pedro, que dá 490 vezes. Então, queridos irmãos, fique com esta palavra, os conselhos do apóstolo Paulo para a igreja de Colossos. Primeiro, buscai as coisas de cima. Segundo, pensai nas coisas de cima. Terceiro, mortificai, renunciai. Quarto, despojai-vos, tirai o velho homem. Quinto, revesti-vos da armadura de Deus. E sexto e último lugar, suporte uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros e amando-vos sempre uns aos outros. Que Deus te abençoe, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já quero aqui agradecer a Deus pela sua vida, que ouviu essa palavra, essa reflexão, que viu esse vídeo, que Deus possa continuar te honrando e te abençoando. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, se você gostou dessa reflexão bíblica, deixe um comentário, dá um like, dá um joinha, compartilhe com mais alguém e o mais importante, se inscreva no meu canal, assim você vai estar nos ajudando para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em o nome do eterno Deus. Amém.